aí, galerinha, tudo bom? Como é que estamos? Nesse mês de maio, eu vou trazer uma nova proposta de aula para vocês, onde eu vou trazer um livro de teatro e eu vou abrir uma página aleatoriamente e ler um pequeno trecho para inspirar vocês também a pesquisarem, a estudarem e ler um pouco mais sobre teatro. O livro que eu trago hoje é esse daqui, que é Jogos Teatrais na Sala de Aula, um livro de professor da Viola Spolin. Vamos lá. Identificando objetos. Objetivo: desenvolver a percepção de atributos do objetos. Foco: em identificar um objeto pelo tato. Descrição: os jogadores ficam em pé no círculo. Um deles é chamado para o centro e fica com as mãos para trás, de olhos fechados. O coordenador põe um objeto real na mão do jogador. Usando apenas o sentido do tato, o jogador deve identificar o objeto. Quando o jogador identificar o objeto, poderá olhar para ele. Então, outro jogador é chamado para o centro e recebe um novo objeto para identificar. Poxa, que legal, hein? Que interessante essas técnicas, né? Para desenvolver a percepção do ator. Eu apresento a vocês a Fernanda Ottaviano, que traz uma coisa muito interessante também, que eu achei muito legal. Então, vamos conhecer Fernanda Ottaviano. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Ottaviano, eu sou atriz e também sou professora, trabalho com crianças. Para contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre as minhas escolhas, eu vou começar com a leitura desse livro aqui, que se chama Força da Palmeira, da Anabela Lopes. Esse é um conto de tradição oral africana, que é passado de pessoa para pessoa, de geração para geração. Existiu uma vez um homem malvado chamado Ben-Sadoc. Ele era tão violento e cruel que só sentia ódio e rancor pela vida. Uma tarde descobriu que longe do seu castelo havia um oásis e resolveu ir vê-lo. Ao chegar, encontrou uma pequena e delicada palmeira que crescia com alegria e amor. Isso enfureceu tanto Ben-Sadoc que ele pegou a pedra mais pesada que conseguiu e colocou sobre as ramas da palmeira. Satisfeito, voltou pelo mesmo caminho por onde veio. A jovem palmeira se sacudiu e tentou se liberar da carga, mas por mais que tentasse, não tinha forças para se levantar. Como pôde, manteve-se firme em seu lugar e resistiu à pressão. Até que, inesperadamente, sua única raiz começou a crescer e, arranhando a terra, cavou lentamente um mais fundo. Ao longo de vários meses, as raízes haviam conseguido se expandir pelo deserto inteiro, encontrando os lençóis de água mais profundos e frescos. Essa energia fortaleceu a jovem palmeira que cresceu enorme e poderosa. A água e o sol do deserto fizeram da pequena palmeira uma palmeira rainha. Passados alguns anos, Ben-Sadoc se lembrou do oásis e decidiu voltar para se divertir vendo a pequena árvore que ele outrora ferira. Procurou, mas sem sucesso. Foi então que a palmeira mais alta mostrou orgulhosa sua pedra e disse: Ben-Sadoc, devo agradecer-lhe, sua carga me fez mais forte. Ben-Sadoc deu meia volta, as palmeiras e o vento viram ir embora e nunca mais voltaram a saber dele. Bom, pessoal, eu achei esse conto muito bonito, bem propício para o momento, porque nós estamos vivendo uma situação bem delicada, infelizmente com todo tipo de perda, perdas financeiras, perdas materiais e perdas que são irremediáveis, né? Como perda de pessoas muito queridas em nossas vidas. E aí, como é que a gente supera tudo isso? Como é que a gente continua caminhando, acreditando nos sonhos, acreditando que as coisas podem ser melhores, expandindo as nossas raízes, né, para outras possibilidades? Vou falar agora sobre a história aí de como eu cheguei até aqui, trabalhando como atriz, trabalhando como professora. Na minha época, quando eu era criança, essas oportunidades que vocês têm hoje, que são muito legais, de fazer oficinas próximo de casa, próximo da escola, para estudar teatro, música, dança, isso não existia. Então nós tínhamos a escola. E na escola é onde a gente fazia tudo. Eu adorava fazer educação física, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com o meu corpo, de movimento. Era uma criança muito elétrica, mas eu também gostava de estudar, de
ficar em sala de aula, ler, escrever, aprender a contar, decorar conteúdos para depois fazer prova. Não que decorar conteúdo seja a melhor forma de aprender, mas era um pouco como a gente aprendia quando eu era pequena, porque era mais tradicional. Isso de alguma forma trabalha a inteligência, que é a memória, a capacidade de memorizar. Mas todos os conteúdos que a gente aprende, a gente precisa realmente compreender do que só apenas decorar. Como professora, eu aprendi que mais do que fazer com que os meus alunos memorizem, é fazer com que eles compreendam. Eles entendam aquele conhecimento para a vida. Mas na minha época era um pouco assim, mas a escola era um dos melhores lugares para se estar, né? A minha mãe sempre falava assim para mim: filha, respeita a escola como seu segundo lar. O professor é o seu segundo pai, a professora é a sua segunda mãe. Tenha muito respeito, porque essas pessoas estão lá se esforçando para que você seja uma pessoa melhor, para que você tenha um futuro melhor. E eu acreditava muito nisso. Então eu estudava, não era a melhor aluna, mas ia bem, e aproveitava todas as festas, os eventos, para poder apresentar peças de teatro, fazer apresentação de dança. Quando eu era criança, meu sonho era ser bailarina, mas era muito difícil. As escolas eram caras, se tinha algum projeto, não sei se minha mãe sabia, mas devia ser longe, não tinha ninguém para me levar, minha mãe trabalhava o dia inteiro. E eu acabava ficando, quando eu não estava na escola, eu ficava com os meus tios, não tinha como ninguém me levar. Mas mesmo assim eu dançava, então tinha algum evento na escola, eu estava participando, e às vezes eu mesmo montava a coreografia. Teve um episódio que eu montei com as minhas amigas uma apresentação com a música do Jair Rodrigues. É um artista muito importante, um artista negro, da música popular brasileira. O filho dele cantava a música, uma música que fala assim: deixe, que diga, que pense, que fale, deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Eu adorava essa música, achava muito divertida. E aí eu queria fazer o Jairzinho e tinha as meninas que dançavam lá com ele, né? Que falavam: vai, vai por mim, balança de amor é assim. Bom, aí eu coloquei as minhas amigas pra fazer as meninas que iam cantar essa parte. Ok, nós ensaiávamos. E aí, quando chegou no dia da apresentação, as meninas ficaram com medo. E aí eu ia desistir, mas eu tava muito chateada de ter que desistir. E aí as senhoras da limpeza que acompanharam a gente ensaiar falaram assim: vem cá, menina, como assim você vai desistir? Você se esforçou tanto, você ensaiou as meninas, vocês ficaram aqui no intervalo, no recreio, né? A gente falava recreio, vocês ficaram aqui se dedicando e agora você vai desistir? Eu falei: mas sem elas, como é que eu vou fazer? Ela falou: faz você. Aí eu: tá. Aí eu fui, acreditei. Ela falou com tanta assim fé em mim que eu não tive dúvida. E aí eu fui lá, apresentei sozinha, cantei e a galera, cantei, dancei e a galera amou. Depois até as minhas amigas se arrependeram de não ter apresentado junto comigo, mas a gente entendi que elas ficaram com muita vergonha, com medo de errar. Essas coisas acontecem, então a gente precisa realmente superar esses medos que às vezes atrapalham. Esse episódio foi muito legal, mas teatro mesmo, dança, assim, eu fui fazer adulta, quando eu realmente pude me deslocar, ir pra longe, eu trabalhava, eu podia pagar a minha condução, ou se o curso era pago eu podia pagar, né? Dependendo do curso, também não podia fazer. Tanto que não deu pra ter uma formação como bailarina clássica como eu pretendia, mas eu não deixei de dançar balé, eu fui fazer dança contemporânea, fui fazer vários workshops que ajudaram muito no meu trabalho como atriz. Eu acabei entendendo que a dança para mim seria principalmente para ajudar no meu trabalho como atriz, na minha presença em cena, e também e ajuda muito no meu trabalho como professora, essa flexibilidade, os movimentos eu trago muitas vezes para a sala de aula e os alunos adoram. Teatro eu comecei a fazer, eu fazia na escola, fui fazendo adolescente também, aí assistindo peças com as escolas que eu estudei, eu fiz magistério na adolescência e eu ficava cada vez mais apaixonada, não tinha ainda muita intenção de dar aula, assim, me sentia até revoltada, porque eu falava: eu quero ser artista. E aí com 17 anos eu fui fazer não uma escola de teatro, eu fui fazer teatro, era oficina para iniciantes em artes cênicas pela prefeitura de Osasco.
e depois, quando eu fui estudar no cursinho da Poli, eu conheci uma galera lá e nós ficamos fazendo teatro por um bom tempo juntos. E esse grupo montou uma companhia que se chama Ato Contínuo, só que eu me afastei uma época. Eu passei a fazer faculdade, eu tinha conseguido uma bolsa, fazia dança, trabalhava e deixei o teatro por uns 2 anos, mas eu fiquei desesperada. Eu não via a hora de voltar, de estar com uma companhia, de ter uma oportunidade, eu não sabia como fazer, parece que eu estava amarrada, até que eu saí de Osasco e passei a morar no Jabaquara, que foi onde eu nasci. Fui morar com a minha tia, com a minha mãe, eu reencontrei esses amigos que já estavam com a companhia muito mais organizada profissionalmente, e aí nós fizemos algumas montagens que foram muito legais, apresentamos em teatros conhecidos em São Paulo, como Sátiros, Teatro Comune. Fomos para fora de São Paulo, para Curitiba, num festival muito importante que se chama Fringe. Fomos 2 vezes e foi bem divertido, são amigos queridos, nós sempre tivemos muitas afinidades, até que uma hora cada um teve seu projeto pessoal. Nós fizemos também uma peça na rua e convidamos outras pessoas para trabalhar com a gente, até que cada um foi seguindo o seu projeto pessoal. Eu entrei na SP Escola de Teatro, fiz a minha formação como atriz, uma formação livre, e depois também tinha formação na área de dublagem, com nada mais nada menos que Herbert Richards Jr. Não sei se vocês já assistiram algum filme dublado e escutaram assim, versão brasileira, Herbert Richards. O filho dele, eu fiz aulas de dublagem, uma honra, muito legal. Aí depois fiz atuação na SP, continuei lá com o meu grupo e depois a gente dispersou, cada um foi seguir seus projetos pessoais. Eu tinha me afastado um pouco da educação, voltei para a área da educação, trabalhei também em muitas outras coisas, trabalhei em livraria, trabalhei como recepcionista, trabalhei na área da saúde, trabalhei em telemarketing, trabalhei servindo mesa em buffet, fiz tudo o que foi possível para manter minimamente ali o que eu precisava para ajudar a minha família e continuar mantendo esse sonho de poder fazer teatro. Nunca foi fácil, mas cada montagem, cada trabalho que eu conseguia terminar e apresentar era mais um passo, mais uma superação, mais uma vitória para esse caminho como artista. E aí em 2018 eu comecei a assistir o repertório de uma companhia chamada Ciatrital. Em 2019 fiz parte das oficinas, assisti várias palestras que eles promoveram, muito legais para que a gente pudesse compreender qual que seria o sentido do trabalho. Até que foi possível conhecer o texto que seria trabalhado, um texto de um autor, um dramaturgo americano chamado Tennessee Williams. E aí nós montamos um trabalho muito bonito, com rapazes, com atrizes. As atrizes nem iam fazer parte, mas a gente conseguiu lutar ali pelo nosso espaço e o diretor realmente viu a grandeza do trabalho das meninas e fizemos um trabalho sobre presídio, sobre a situação dos presídios superlotados, o problema da violência. Então foi um trabalho muito especial, com um diretor com mais experiência do que eu e os meus amigos da Companhia Ato Contínuo, um diretor que já, além de ator, é diretor já há alguns anos, premiado, faz tanto teatro quanto televisão. E isso é muito rico, porque acaba atentando a gente para um trabalho como atriz, que muitas vezes você fazendo com seus amigos, mesmo que vocês estudem teatro, estejam mais ou menos ali trabalhando a mesma linguagem, a gente ainda era muito jovem, né? Experiências muito parecidas. E ele tinha uma experiência além, então foi um trabalho com certeza ainda mais profissional. E aí a gente apresentou o espetáculo em 2019, apresentamos o espetáculo no início de 2020, só tivemos que parar por conta da pandemia. E não deu para fazer online porque é muita gente. Então a gente continua estudando. Eu comecei uma segunda graduação, agora em arte e teatro, para licenciatura, para que eu possa me tornar uma arte educadora e dar aula de teatro também. E continuo trabalhando com as crianças na escola pública. Bom, agora vamos falar de desafio. Olha, foram muitos e ainda tem muitos pela frente. Espero que menos. Bom, a gente já não está vivendo um momento muito fácil para trabalhar como atores, como atrizes, para fazer montagens, né? Embora esteja flexibilizando. E os artistas conseguiram se reinventar através
desse sistema, desse dispositivo, utilizando aí as redes, a internet e fazendo apresentações online. O desafio é como aprender a lidar com essa ferramenta, mas não é só isso, tem algo anterior, que é saber que trabalho que a gente quer fazer, do que a gente quer falar. É importante falar sobre isso, como é que eu vou tratar, para que público que eu vou direcionar. Tudo que você decide fazer, você precisa estudar. O artista não precisa impor algo que ele acredita, mas ele traz algo que possa ser debatido com o público. Tem uma outra coisa que é também como trazer assuntos importantes, às vezes assuntos difíceis, assuntos que realmente não conforta, mas como é que a gente pode tratar desses assuntos de uma maneira crítica, de uma maneira poética, que tenha beleza e ao mesmo tempo de repente possa falar de algo tão pesado. Mas tem ainda outro desafio. Além de tudo isso, o artista não está aqui só no cabeção, na maneira como ele atua, então está sempre buscando conhecimento para estar inteiro em cena. E tem um outro desafio que é o de superar os medos. Os medos que a gente tem de tentar, os medos que a gente tem do fracasso, os medos que a gente tem ao longo da vida inteira por acreditar, às vezes, dependendo da educação, da realidade que você vem, social, que algumas coisas não são pra você, que é melhor desistir. Às vezes você faz muita coisa, passa por várias experiências, mas aí você se compara com o outro, se pega achando que porque o outro viajou, porque o outro vem de determinada classe social, com certeza ele sabe, pode mais do que você. Isso, na verdade, você só vai descobrir se você tentar. Não é fácil, a gente realmente tem esses medos nos assombrando ali, mas o medo também pode ser uma forma de proteger, pode trabalhar ali com a nossa intuição para que a gente faça escolhas mais justas pra gente, mais seguras, mas às vezes a gente vai ter que se arriscar, enfrentar esse medo aí e falar, o que é? Você tá aqui para me ajudar ou me atrapalhar? Troca uma ideia com o seu medo, troca uma ideia com a sua raiva, troca uma ideia com a sua angústia, troca uma ideia com o seu preconceito e vai vencendo tudo isso, porque realmente isso não pode estar ali como aquela pedra pesada que vai impedir o seu crescimento natural. Mas se acontecer, e muitas vezes vão aparecer aí algumas pedras, alguns bençadogs na sua vida, como que você faz para expandir as suas raízes, buscar outros meios de conseguir alimento, de conseguir se fortalecer? Então o desafio é sempre como a gente descobre um meio de superar aquela situação difícil, aquele medo, aquela dificuldade, aquela sensação de que nada vai dar certo, ou de que você não merece, ou de que você não sabe o suficiente. Então busque saber mais, busque enfrentar o teu medo. Dicas! Bom, eu falei sobre as peças que estão rolando online, né? Não falei quais peças, mas vocês podem procurar, por exemplo, Sesc para crianças, dá um Google lá, vai lá no YouTube, vocês vão ver que tem várias peças e vocês podem assistir peças sobre população indígena, sobre cultura africana, sobre vários povos, sobre contos de fada, várias histórias da literatura que foram ensinadas. Se vocês puderem, também leiam peças de teatro. No caso, vocês são crianças, tem peças para criança. Tem uma autora que chama Maria Clara Machado, é uma autora brasileira. E a primeira peça que eu li dela, eu era criança. Tava no meu livro da escola. Chama Pluft e o Fantasminha. Mas ela tem também A Menina e o Vento, ela tem outras peças. E não tem só ela não, tem outros autores também. Leitura é fundamental. O que vocês puderem ler, vocês podem ler quadrinhos, podem ler literatura infantil, aprender as coisas na escola, né? Não pode ignorar, só porque eu gosto de teatro, eu vou ignorar, né, as outras áreas de conhecimento que vocês trabalham na escola. Elas são fundamentais para que você também possa trabalhar nas artes. Você entender de matemática, você entender de história, entender de geografia, entender a sua língua, língua portuguesa. Tem gente que morre de medo de estudar a própria língua. Opa! Então, bora estudar. Minha mãe sempre falava, a escola é seu segundo lar.
E como eu, na minha época, não tinha todos esses cursos que felizmente vocês têm hoje na periferia, a escola para mim era o melhor lugar do mundo. Porque era onde eu podia fazer teatro, era onde eu podia dançar, era onde eu podia usar bastante a minha criatividade. Quando eu tinha apresentação na escola, eu ficava super feliz. Algumas vezes eu ficava com um pouco de nervoso, parecia que o coração ia sair aqui pela boca. Mas isso também é muito legal. No teatro a gente sente frio na barriga. Isso também é uma emoção importante. Coloca a gente ali presente, sabe? Atento. Que mais? Brinquem muito, brincar é importante. As crianças adoram brincar, inclusive imitar o mundo dos adultos, imitar as coisas que elas assistem por aí, imitar os bichos. Isso é super legal. Aciona, né, a nossa criatividade, assim como a leitura. Contem histórias, tentem lembrar das coisas que vocês fizeram no dia anterior e falar com os amigos, sonhos. Tudo isso trabalha muito com a sua capacidade de narrar, né? A sua memória e a sua capacidade de narrar aquilo que você viveu, aquilo que você viu. E às vezes a gente até imagina outras coisas, né? E é isso, pessoal. Aproveitem muito os estudos do teatro, saibam trocar com os amigos, respeitar os amigos. É sempre importante a gente lembrar que numa relação, qualquer relação, família, amigos, a relação com as pessoas na escola, você não está se relacionando só com você está se relacionando com o outro. Então é importante ouvir, é importante enxergar, saber quem é esse outro. E é assim que uma relação acontece. Artistas fazem teatro porque têm empatia. Eles precisam olhar para o outro, para o mundo, para as diferentes histórias, para poder entendê-las e contar sobre elas. Então é isso, pessoal. Se cuidem, tudo de bom. Poxa, Fernanda, muitíssimo obrigado por você compartilhar essa história, essa trajetória fantástica. Como vocês viram, né, gente? Não é fácil pra ninguém. Persistir, tem que acreditar, tem que deixar o medo de lado. Perseverança, gente. Porque trabalhar com arte não é fácil. Pode ser maravilhoso quando você vê um espetáculo pronto, quando você vê tudo funcionando, mas você não imagina o processo para chegar nessa execução. No processo final, que é a apresentação de teatro. Bom, vocês acompanham os pequenos vídeos que eu mostro, das coisas que eu produzo para vocês como aula, mas isso aqui é pequeno. Então isso que é legal, né, gente? Olha que bacana a trajetória de mais uma pessoa no teatro, enfrentando os desafios, conquistas maravilhosas, né? Nada como você ter o reconhecimento e nada como você despertar no coração do público algo que signifique muito para eles através da arte, né, gente? Esse é o poder da arte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado, Fernanda, por você ter compartilhado seu histórico. E se você gostou dessa aula, compartilhe, deixe um comentário aqui embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fernanda, muitíssimo obrigado por você compartilhar a sua trajetória, essa trajetória maravilhosa, desafiadora, né, para inspirar a gente a querer mergulhar cada vez mais no teatro. Bom, é isso. Se você gostou da aula, compartilhe, deixe um comentário aqui e divulguem, né? Porque teatro é isso, gente, é transformador. Então, eu espero vocês na próxima aula. Tchau!